Jesus conta duas parábolas para explicar o reino dos céus. Era uma pergunta recorrente dos apóstolos: Senhor, o que é o reino dos céus? Eles conheciam muitos reinos. Conheceram o reino de Davi, o templo do rei Davi, o reino de Salomão, o reino da Babilônia, reino da Síria, reino agora o Império Romano, vários reinos. Como é o seu reino, Senhor? O reino de Deus não tem nada a ver com reinos da terra. Tem absolutamente nada. Jesus conta então uma parábola para explicar o que é o reino dos céus. Agora eu vou explicar o que é o reino dos céus de uma forma diferente. Francisco de Assis. São Francisco de Assis, jovem cavaleiro, 18 anos, queria muito ir para a guerra, ser um grande cavaleiro. Deixou o pai, que era um grande vendedor de tecidos, francês, França, Itália, vendendo os seus produtos, um homem rico, de uma família bastante rica. Deixa tudo e vai para ser cavaleiro. Na primeira batalha que ele enfrenta, ele é ferido, levado para a prisão. Na prisão ele recebe um livro dos evangelhos e começa a ler os evangelhos. E ali ele encontrou Cristo. E Jesus modificou totalmente o coração de Francisco, que quando ele voltou, ele não era mais o jovem Francisco de Assis, ele já era o Francisco, o grande Francisco. Mas quando ele voltou a Assis, ele começa a fazer uma viagem para dentro de si mesmo ao encontro de Deus. Começa a fazer coisas completamente diferentes do que ele já havia feito até aquele momento. Abraçava os pobres, beijava os leprosos, cuidava deles, pregava o evangelho. E ao redor de Francisco foi se criando uma pequena comunidade. Os irmãos gostavam de ouvir Francisco, olhavam para a vida dele e via que ele era um exemplo luminoso. E começou a criar um grupo e foi crescendo. E vieram os grandes irmãos de Francisco, o irmão Leão, um outro irmão que chega ali, que era bastante famoso também. Daqui a pouco chega Antônio, daqui a pouco chega Clara, e a vida deles vai crescendo, e daqui a pouco geram milhares de irmãos em Assis. Esse é o reino de Deus, que Deus foi fazendo dentro do coração de um homem. O reino de Deus só pode ser feito dentro dos nossos corações. E ele vai acontecendo de tal forma que nós não vamos percebendo. Quando Francisco morreu, ele olhou para trás e viu o tanto que ele caminhou. Mas ele não percebia que tinha caminhado tanto. Ele não sabia quem ele era. Quando ele olhava para as chagas dele, os buracos nas mãos, nos pés e no lado, que sangrava e doía constantemente, ele não tinha consciência de que ele tinha sido transformado no próprio Cristo. Esse é o reino de Deus. E é isso que Deus quer fazer em nós. Como disse o evangelho de hoje, é uma semente que o homem planta e ela vai silenciosamente crescendo. E às vezes nós olhamos para a nossa vida cristã e dizemos assim: não, eu já devia ter santo, já devia ser uma pessoa, mudada, transformada, já era para ter acontecido. Calma. Se você ama a Cristo como Francisco se transformou no grande Francisco, não foi porque ele lutou para ser o grande Francisco. A única coisa que Francisco fez foi amar o Senhor. E amando o Senhor cada dia na sua pobreza, na sua miséria, o Senhor foi levando, transformando Francisco. E daqui a pouco a gente olha para Francisco e diz: está aqui, o reino dos céus. É este trabalho que Deus quer fazer em nós. Basta a gente ter o coração generoso de Francisco, se colocar diante dele e dizer:
Senhor, está aqui o meu coração, a minha pequena semente. Faça dela o que quiser.